nós vamos falar sobre o artigo intitulado Transtornos Alimentares, Imagem Corporal e Estado Nutricional em Universitárias de Petrolina, no estado de Pernambuco. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2016, através de uma colaboração entre discentes e professores, que são Karine Maria Bento, Karen Natasha Dantas Silva e Andrade, Emerson Iago Garcia e Silva, os discentes do curso de bacharel em nutrição, e Mariane Luiz Marinho Mendes, Cristiane Maria Basílio de Omena, Paulo Gustavo Serafim de Carvalho e Paulo Adriano, os discentes do referido curso. O nosso grupo ele é composto pelos discentes Ana Carolina da Silva, aluna do 7º período do curso de Licenciatura em Educação Física, pela aluna Ana Cláudia Bertolin, aluna do curso de Nutrição, e por mim, Farley Micael Ramos da Silva, aluno do 7º período de Licenciatura em Educação Física. O artigo Transtornos Alimentares, Imagem Corporal e Estado Nutricional em Universitárias de Petrolina, no estado de Pernambuco, ele apresenta qual o principal público sofre com os chamados transtornos alimentares. E apresenta também que a anorexia e a bulimia nervosa são as principais causadoras. Ele discute sobre os padrões de beleza e destaca os impostos pela mídia e como o medo de engordar faz com que cada vez mais as pessoas busquem estratégias para controlar o peso através de dietas milagrosas e altamente restritivas, numa busca frenética de um corpo desejado. E quando o artigo ele destaca os padrões de beleza impostos pela mídia, fica muito claro que hoje em dia o corpo, principalmente o corpo feminino, ele virou uma referência para venda de produtos. Por exemplo, um comercial de cerveja, você vê as chamadas musa, as paniquetes, fazendo esses comerciais, porque elas têm um corpo que a mídia mostra como um corpo padrão, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, nós, como profissionais da saúde, principalmente profissionais que direcionados a essas áreas, temos que desconstruir, já lá no começo, esses padrões. Por exemplo, num comercial de margarina, não é aquele padrão, não é aquele corpo perfeito. Até a vestimenta já é uma vestimenta totalmente diferente de uma vestimenta de uma propaganda de cerveja, de uma vestimenta de uma propaganda de produtos de estética. Então, nós, como futuros profissionais, nós temos que estar preparados para fazer essas desconstruções a fim de amenizar esses transtornos futuros, a fim de dar uma qualidade de vida para as pessoas. E aí, nesse artigo, foi aplicado questionários com o objetivo de verificar o comportamento de risco para transtornos alimentares, o estado nutricional e a percepção da imagem corporal em estudantes do sexo feminino dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco, no campus Petrolina. Então, olha para vocês verem. A pesquisa ela não foi direcionada para todos os cursos, ele foi específico nos cursos de saúde. Então, nós temos que desconstruir mesmo esses padrões, porque nós somos referência. Então, esse artigo ele teve nós como referência a fim de fazer essa desconstrução. Esse estudo foi transversal e ele foi realizado com 174 universitários do sexo feminino com idade entre 18 e 26 anos. E os cursos escolhidos para o estudo foram os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição da Universidade de Pernambuco, no campus Petrolina. Inicialmente, para a coleta de dados, as universitárias foram selecionadas, por conveniência, porque eram necessárias que elas fossem do sexo feminino. Inicialmente, elas receberam um termo de consentimento livre, esclarecido e tiveram que assinar. A partir daí, com o termo assinado, elas foram encaminhadas individualmente a uma sala e foram pesadas numa balança analógica com carga máxima de 150 quilos. E elas estavam descalças e, como eu disse, com o mínimo de roupa possível. E para evitar o constrangimento, todos esses dados eles eram sigilosos. Só o pessoal que teve acesso ao estudo que teve acesso aos resultados. O resto do pessoal que participou, eles teve somente um resultado da média geral que
que o estudo teve, né, no finalzinho com os resultados. Inicialmente foi realizada uma avaliação nutricional, onde foi tirado o IMC das universitárias, que o que é o IMC? É o resultado do peso dividido pela altura ao quadrado. E os valores limites do IMC foram de acordo com a Recomendação Mundial da Saúde. Logo após foi feito a percepção da imagem corporal das universitárias, ela foi obtida através da escala de silhuetas corporais, que estabelecem 4 categorias. Baixo peso, F1, eutrofia, F2 e F5, sobrepeso, F6 e F7 e obesidade, F8 e F9. Logo em seguida foi realizado o teste BSQ, teste de autopreenchimento, com 34 perguntas que tinham que ser respondidas conforme a legenda. Uma pontuação menor que 80 era insatisfação, entre 80 e 110 era insatisfação leve, 111 e 140 insatisfação moderada e maior que 140 era insatisfação grave. Por último, foi realizado o teste de atitudes alimentares. Esse método tinha intuito de avaliar a presença de fatores de risco para distúrbios alimentares. Esse instrumento continha 26 perguntas sobre o comportamento alimentar e a imagem corporal, e o score era realizado com uma escala cuja pontuação sempre era representado pelo número 3, normalmente representado pelo número 2, frequentemente representado pelo número 1, algumas vezes, raramente ou nunca era representado pelo número 0. Esse questionário EAT, ele só é considerado um fator de risco quando o score que é formado pelo somatório de respostas positivas fosse igual ou superior a 21. Dos resultados. Das 174 estudantes que participaram da pesquisa, como eu disse anteriormente, elas possuíam entre 18 e 26 anos, todas elas preencheram corretamente todos os questionários, e a média de idade geral entre essas universitárias foi entre 20,34 anos. Em relação à participação, podemos notar que houve uma participação maior das acadêmicas de enfermagem, seguido pelo curso de fisioterapia e logo em seguida nutrição. Para a média de peso corporal, estatura e IMC mensurados, temos os seguintes resultados. O peso corporal, com média entre 60,39 quilos, a estatura com 1,62 metros e o IMC com média de 22,82. Para o índice da massa corporal, como podemos observar na imagem ao lado, a maioria das estudantes estavam eutróficas, é um total representado por 121 das universitárias. Por outro lado, 23% das estudantes apresentavam sobrepeso e obesidade, sendo as acadêmicas de fisioterapia maior frequência, com 24,62%, nutrição, com 23,34%, e por último, enfermagem, com 21,52%. A média da pontuação do BSQ foi de 78,57. Pelo teste que quadrado não houve nenhuma insatisfação corporal entre os cursos, não. Porém, as alunas do curso de fisioterapia obtiveram maior valor para classificações de satisfação leve, com 12,31, seguido de enfermagem com 7,59 e o curso de nutrição com 3,33. Podemos observar também na imagem, dos 3 cursos estudados, houve voluntários que apresentaram resultados significativos de satisfação corporal leve, com a sua própria imagem. Mas, ao mesmo tempo, também, observando a imagem, podemos notar que nenhuma estava totalmente satisfeita, nenhuma representou nenhum índice de insatisfação corporal grave. No resultado para o EAT 26, mostra que há uma relação, né, entre os cursos e o risco de desenvolver um transtorno alimentar. O estudo destaca principalmente o curso de nutrição, em primeiro lugar, seguido de enfermagem e fisioterapia. Como mostra essa tabela abaixo, podemos ver que o score das acadêmicas de nutrição, ele está bem alto para
para risco de desenvolver transtorno alimentar quando se comparado com o curso de enfermagem. O curso de nutrição representa 40% e o curso de 26% é 20,25%. Dá para ver que é quase o dobro de alunas, né, com risco de desenvolver algum transtorno alimentar. E a gente pode notar isso tanto no curso de nutrição, quando se comparado também com o curso de educação física, somos muito cobrados a manter um corpo aparentemente saudável, um corpo em forma. Não precisa de ser muito musculoso, mas tem que ser um corpo que esteja em dia com os padrões que são impostos pela mídia. Então, o curso de nutrição, as acadêmicas se sentem muita pressão de ter um corpo saudável. E aí, como o Farley falou anteriormente, as alunas que ficam desesperadas para chegar nesse padrão que é imposto pela sociedade vão sofrer riscos com drogas, com dietas malucas. Para a análise dos dados, foram utilizadas estratégias descritivas, variâncias de média entre dados, testes estatísticos quadrados. Todos os dados foram analisados no Biostart versão 5.0. Conclusão. Houve um número significativo para o desenvolvimento de transtorno alimentar nas universidades. O curso que teve maior probabilidade para transtornos alimentares foi a nutrição. Pode ter sentido por ser um curso que cobra muito do corpo perfeito. Essa pesquisa foi no desenvolvimento de melhor compreensão do desencadeamento desses e outros distúrbios alimentares. Obrigada.